máximo Cs e mínimo Cs, duas funções que poucas pessoas usam, mas que são muito eficientes aqui no Excel. Fala pessoal, tudo certo por aí? Nesse vídeo eu vou te explicar então essas duas fórmulas para você utilizar aí nas suas planilhas, principalmente para fazer levantamentos como esses que eu já deixei aqui nesse canto da tela. Informar, por exemplo, a primeira compra e a data da última compra de cada um dos seus clientes, qual o maior e o menor valor que você praticou pelo produto, pelo estado, enfim. Aqui a gente vai fazer uma série aí de casos para você entender onde a gente vai chegar, beleza? Aí, pessoal, se você quiser, você pode baixar essa planilha na descrição do vídeo para você poder ir acompanhando aqui também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, começando do mais simples. Vamos tentar fazer aqui um mínimo Cs. Por que eu tenho que usar essa fórmula? Qual que é o momento de utilizar essa função aqui? Por exemplo, eu preciso determinar qual é o menor valor praticado no estado de São Paulo. Se eu olhar para a minha base, eu vou ver que eu tenho aqui uma listagem de vendas de produtos por estado, por cliente, por data, por valor, tem o status aqui de pago ou em aberto, a gente vai usar isso daqui também. Eu queria fazer primeiro esse levantamento aqui, nessa célula que eu vou pintar de amarelo. Então, qual que é o menor valor praticado em São Paulo? Ou seja, eu preciso encontrar o menor valor conforme um critério, concorda? Meu critério para esse caso é São Paulo. Então é aqui que eu sei que eu tenho que utilizar a função mínimo Cs. Ele vai me retornar menor valor conforme critério. Então eu já coloquei aqui, ó, igual mínimo Cs. Primeiro argumento que essa fórmula me pede é o intervalo do mínimo. Onde que é esse intervalo do mínimo? É sempre a coluna do valor, beleza? Então eu vou marcar a coluna F inteira, tudo bem? É aqui que eu tenho os valores das vendas. Ponto e vírgula. Agora eu preciso do intervalo do critério 1. Ou seja, o meu estado de São Paulo vai ser o meu critério daqui a pouco, certo? Para essa fórmula. Então eu preciso agora, como intervalo, marcar a coluna onde eu posso encontrar todos os estados. Então eu vou marcar a coluna C aqui no caso. Ponto e vírgula. Agora sim eu chego no último argumento, que é o critério de fato. E aí eu posso clicar nesse São Paulo que eu já isolei aqui, nessa minha tabela de apoio. Fecho parênteses, aperto o Enter. Olha só, ele já encontrou para mim então que o menor valor praticado para São Paulo é 5.000. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, ele já vai me identificar qual é o menor valor praticado para Minas Gerais. Só para você ver que está dando tudo certo aqui, vou forçar a barra numa linha onde eu tenho Minas Gerais, vou trocar aqui para um valor mais baixo, 1.900. Vou apertar o Enter, olha, já deu 1.900 aqui, então beleza, está funcionando. Então, pessoal, é uma maneira aí de você encontrar o menor e o maior valor conforme critérios. Por enquanto, a gente fez o mínimo Cs para determinar o valor mais baixo, certo? E se agora eu quiser o maior valor? Aí, pessoal, é basicamente a mesma fórmula, só vai mudar o nome, máximo Cs. Os intervalos e critérios vão ser os mesmos, quer ver? Olha só, vou colocar aqui, ó. Vou só dar uma diminuída aqui na planilha só para facilitar a visualização aqui, para a gente conseguir ver a fórmula ali funcionando também, né, ao mesmo tempo. Então vamos lá para o maior valor. Se você quer o maior valor conforme um critério, é aí que você vai utilizar então a função máximo Cs igual máximo Cs. Lembrando que essas funções que têm acento, pessoal, você precisa colocar também, tá, para o Excel reconhecer elas, beleza? Intervalo do máximo é a coluna onde eu tenho os valores. Ponto e vírgula. Agora eu preciso do intervalo do critério 1, coluna dos estados. Intervalo, pessoal, é sempre colunas, pode pensar assim, tá bom? E critério é sempre uma célula específica. Ponto e vírgula, critério 1 vai ser o estado de São Paulo. Fecha parênteses, aperto o Enter. Olha só, ele já está me dizendo aqui que a maior venda então que eu tenho para São Paulo é 20.000. Vamos fazer uma mudança aqui, ó. Uma venda de 35.000. Ó, já pegou aqui. Vou arrastar a fórmula para baixo. A maior venda que eu fiz para Minas foi de 20.000. Então, um jeito aqui de você ter um comparativo no Excel, né? Trabalhando assim com o seu ponto mínimo e o seu ponto máximo, para você enxergar a distribuição das suas vendas aí no caso, num relatório comercial, ou pode ser em outras áreas também, né? Controladoria, está fazendo alguma análise, enfim, alguma medição, né? Beleza, pessoal, até aqui? Mas o que é legal também nessas funções mínimo Cs e máximo Cs? Antes de mais nada, pessoal, se você estiver trabalhando no Planilhas Google, aí essas funções têm um nome um pouco diferente, tá? O mínimo C se chama min-ifs e o máximo C se chama max-ifs, tudo junto, tá bom? Então, se você for mexer no Planilhas Google, lembra desse detalhe aqui para
você encontrar essas fórmulas lá também, beleza? Certo. Bom, pessoal, seguindo aqui para mais coisas então, agora dando uma complicada. O máximo Cs e o mínimo Cs, eles retornam para você, além de valores, também podem te retornar datas, e isso é muito interessante. Por exemplo, para o primeiro cliente que eu tenho aqui, ABC Company, você vai ver que eu tenho aqui ele na coluna D da base, certo? Eu preciso saber quando ele fez uma primeira venda comigo, ou seja, quando ele se tornou meu cliente, beleza? Se eu quiser fazer isso, eu vou ter que utilizar a função mínimo Cs. As datas no Excel, pessoal, você pode pensar que a data mais antiga ela é uma data menor, a data mais recente ela é uma data maior. Ou seja, se você quer saber qual foi a primeira, você vai utilizar mínimo Cs para esse caso aqui também. Então, igual mínimo Cs, onde vai ser meu intervalo do mínimo agora? Eu quero retornar o quê? A menor data, certo? Então, eu vou marcar a coluna E, onde estão as datas. Ponto e vírgula. E agora sim eu vou para aquele par de intervalo do critério e o critério. Ou seja, o meu intervalo do critério, para esse caso, é onde eu posso encontrar os meus clientes, ponto e vírgula, e o meu critério é o cliente específico que eu isolei aqui, a ABC Company. Fecha parênteses, aperto o Enter, você vai ver que ele vai te retornar uma coisa esquisita, né? Um código aqui, né? É só você colocar em formato de data, que aí sim você terá a data da primeira compra desse cliente aqui. Se você arrastar para baixo, ele já vai te trazer as datas dos outros clientes também. Você vai bater o olho aqui e você vai ver que esse ABC Company virou seu cliente em 2018, o Alderan em 2019, a Nova BR 2021. E uma outra coisa que é interessante é a data da última compra. Isso também pode ser legal para você, certo? Porque às vezes você está fazendo uma análise que você percebe assim, putz, esse cliente não movimenta há quanto tempo? Ah, esse cliente aqui eu tô com a impressão, tô percebendo que ele não compra comigo já tem 5 meses, 4 meses. Você fica meio no achismo, né? Pensando assim meio de cabeça. Então, às vezes é legal você ter isso em planilha. Às vezes você tem até uma regra na empresa, né? Ah, eu considero o cliente inadimplente não, mas inativo, se ele está há mais de 3 meses sem comprar comigo, enfim. Então essa função, máximo Cs no caso, vai te ajudar bastante nesse sentido. Olha só, igual máximo Cs, e aí o que eu vou fazer? O intervalo do máximo. O intervalo do máximo, vou marcar a coluna das datas, ponto e vírgula, intervalo do critério onde eu posso encontrar as empresas, ponto e vírgula, ABC Company, fecho parênteses, coloco também em formato de data, posso fazer aqui com o pincel de formatação, né, aproveitando a que eu já tinha aqui, vou arrastar para baixo. Aí, pessoal, olha só que interessante, que é uma base bem aleatória, né? Mas você tem um cliente aí que parou de comprar com você em 2021, um outro que parou de comprar com você em 2023, então esse cliente já está inativo, né? Você percebe que só o último continua fazendo compras aí ainda em 2026, né? Beleza, pessoal? Vamos só dar uma última complicada antes de encerrar o vídeo. Ainda falando de máximo Cs e mínimo Cs, mas antes, se você estiver gostando aí do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, precisando desses serviços aqui na tela, é só entrar em contato. E eu também tenho, pessoal, um curso digital aqui que pode ser interessante para você. É um curso que eu fiz baseado nos meus treinamentos para empresas, né? Então aqui eu chamo de Excel essencial, né? E também Excel para quem tem pressa. Por quê? É um curso bem enxugado e bem direto ao ponto, tá, pessoal? Você vai aprender os principais recursos aí do Excel, os recursos fundamentais, em bem pouco tempo, tá bom? É bem direto ao ponto, com material todo tirado do dia a dia de empresas, mesmos materiais que eu aplico nos meus treinamentos, e ele tá com um super desconto também. Você pode pagar ele parcelado. O link do curso vai estar na descrição aí do vídeo, tá bom? Voltando aqui para fechar a parte do máximo Cs e mínimo Cs. Olha só, pessoal, você vai ver que no caso aqui da última compra, a gente pode considerar também a coluna de status, né? Porque você está vendo que tem compra que está com status de pago e tem compra que está em aberto, né? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui na última compra considerar só as vendas que estão nessa base marcadas como pagas, eu teria que envolver aqui, ver se você está concordando comigo, mais um trecho aqui, certo? Mais um par de intervalo e critério. Simples assim. Olha só que interessante. Depois aqui do meu último critério, que é a M5, a célula da empresa, ponto e vírgula, eu vou marcar um intervalo onde eu posso encontrar se está como pago ou em aberto, ponto e vírgula. Eu posso ou escrever pago entre aspas, ou dar um clique num pago aqui da planilha, tá?
Eu vou, por exemplo, clicar nesse pago aqui em cima, só que como essa é uma fórmula que a gente vai arrastar para baixo para já fazer os outros, esse critério aqui não pode sair do lugar, certo? Então Fn, F4 nele, ou apenas F4, dependendo do teclado aí que você está utilizando, né? Isso varia de teclado para teclado. Aperta o Enter. Então, se eu considerar apenas as vendas que estão pagas de fato, você viu que esse meu último cliente aqui, a última vez que ele pagou de fato foi em 2025. Ele até teve aí uma movimentação em 2026, mas o pagamento ainda não ocorreu. Então, de repente ele cancelou o pedido, enfim. É mais para você entender aí que quando você faz máximo Cs e mínimo Cs, você não precisa necessariamente parar no primeiro critério. Você tem como estender essa fórmula para pegar mais critérios também. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenha curtido aí o vídeo e até um próximo.